23 provérbios de Salomão que me fazem pensar. O livro de Provérbios foi escrito pelo filho de Davi, o rei Salomão, e é um livro com muitos princípios, muitas lições valiosas, interessantes na Bíblia Sagrada, para que nós venhamos tirar ensinamentos que vão fazer grande diferença em nossa vida. Eu selecionei aqui 23 provérbios, 23 citações, 23 versículos ali do livro de Provérbios, e palavras de sabedoria que realmente fazem diferença, tem feito muita diferença na minha vida, e com certeza pode fazer na sua também. O rei Salomão, ele foi considerado o homem mais rico e mais sábio da antiguidade. Alguns estudiosos atuais avaliaram o patrimônio de Salomão algo em torno de 4 trilhões de dólares. É uma riqueza que pessoa alguma em nosso tempo chegou a alcançar. Os homens mais ricos do mundo em nossa época, a riqueza deles ainda são avaliadas na casa dos bilhões. E além da riqueza material de Salomão, ele também era rico de conhecimento. Era considerado o homem mais sábio da antiguidade. A sabedoria de Salomão foi uma dádiva de Deus. Está registrado lá no livro de Reis, período em que Deus mesmo fez a pergunta a ele: o que é que ele queria? O que é que você deseja, Salomão? Uma coisa que eu lhe dê. E Salomão então expressou o desejo, que era o desejo de ser sábio. E no próprio livro de Provérbios, no capítulo 24, no verso 5, ele diz que ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é muito mais importante do que a força. E então Deus se agradou daquele pedido de Salomão e concedeu a ele a sabedoria que ele pediu. E ele se tornou um homem extremamente sábio. Deus deu a Salomão a sabedoria e o entendimento fora do comum. Conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos. Ele era mais sábio do que qualquer homem do Oriente, do Egito. Ele era mais sábio do que os sábios antigos, Etan, Remã, Calcó e Darda, que eram filhos de Maol, muito famosos por sua sabedoria. A fama de Salomão se espalhou por todos os países vizinhos. Ele compôs algo em torno de 3.000 provérbios. Muitos deles estão registrados na Bíblia. Ele também compôs cerca de 1.005 cânticos, canções. E, infelizmente, nós não temos acesso a essas canções hoje, né? Mas mostra que Salomão, assim como Davi, também era um compositor. Vários dos salmos foram compostos por Davi, pai dele. E nos seus cânticos, nos seus provérbios, Salomão falou das árvores, das plantas, do cedro do Líbano, do isopo que cresce nos muros. Falou dos animais, dos pássaros que voam pelo céu, dos animais que se arrastam pelo chão, dos peixes nos mares. Reis do mundo inteiro enviavam comitivas para visitar Salomão e constatar, né, a sua sabedoria, a grandeza do seu rei. Esse foi um período em que Israel cumpriu um desígnio de Deus, que era exatamente esse o desígnio de Deus para o seu povo: atrair a atenção para que de outros povos, para que eles também fossem abençoados com as dádivas que eram concedidas por ele. Então vamos conferir agora aqui uma lista de 23 provérbios de Salomão que fazem a gente pensar. O primeiro provérbio está em Provérbios 12, verso 5. Salomão nos diz: o tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam os conselhos. Olha que maravilha desse provérbio, dessa citação, né? Você vê constantemente as pessoas querendo exibir o que ela acha. Eu acho que é assim, eu acho que é assim. E aqui no livro de Provérbios, a pessoa que se comporta dessa maneira, ela é retratada como tola. Uma pessoa que pensa que sempre está certa. Geralmente, quando você vai perceber as pessoas que se comportam dessa maneira, são pessoas sem nenhuma instrução, pessoas sem nenhum conhecimento, pessoas sem nenhum tipo de leitura, sem nenhum tipo de cultura. Elas estão sempre querendo mostrar que estão certas. E Salomão fala aqui que o verdadeiro sábio, ele dá ouvido a conselhos. Ele não fala o que pensa, não fala o que acha. Ele fala porque estudou sobre aquilo. E esse provérbio ele nos explica esse detalhe valioso. O próximo provérbio é
no capítulo 13 de Provérbios, no verso 7, onde Salomão diz assim: algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas, e outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. Isso daqui é a chamada síndrome do Instagram, que é muito comum hoje em dia, né? As pessoas não têm nada, como está dizendo aqui, né? Estrutura nenhuma, nem física, nem financeira, nem moral, mas fazem de conta que são ricas na rede social, ficam ali postando cenários bonitos, bens materiais valiosos, que muitas vezes não são nem delas, né? E fazendo tudo aquilo para ostentar, para aparecer. Fazem parte desse grupo aqui de pessoas que não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Por outro lado, existem pessoas que realmente têm dinheiro, mas você não vê elas se exibindo aí nas redes sociais, nem em lugar nenhum, né? Aqui está expresso no Provérbios 13, verso 7, esse princípio. O terceiro provérbio é capítulo 13, verso 11, onde Salomão nos diz que a riqueza que é fácil de ganhar também é fácil de perder. E quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Olha só que coisa interessante. Né? Aquele ditado popular diz: o que vem fácil, vai fácil. E aqui Salomão está falando do mesmo princípio. Né? Aquilo que é fácil de ganhar também é fácil de perder. Geralmente, quando uma coisa é muito fácil de ganhar, é que essa coisa deve estar associada à ilegalidade, a coisas que corrompem a moral do indivíduo, né? Que enveredam pelo caminho da desonestidade. Essas riquezas geralmente são fáceis, mas ao mesmo tempo são muito fáceis de perder não só a riqueza, mas perder a vida, né? Levar as pessoas à perdição completa. E o outro lado do provérbio, ele mostra a receita do sucesso. Né? Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Difícil aqui significa o trabalho. Né? As pessoas muitas vezes pensam que o trabalho é algo desagradável, mas o trabalho é o caminho da riqueza. Você trabalhar com sabedoria, você trabalhar com inteligência, você trabalhar com a bênção de Deus. Pouco a pouco você vai construindo. E aqui no provérbio diz que quanto mais você ganhar, mais você vai ter. O quarto provérbio fala sobre a mulher sábia que constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com as suas próprias mãos. Está no provérbio capítulo 14, verso 1, mostrando a importância do papel na mulher. Mostrando a importância do papel da mulher na família. Essa lição desse provérbio ela é muito profunda e apresenta uma realidade de que a vida da mulher, a conduta da mulher, não afeta só a ela. Né? A mulher sábia, ela constrói um lar, mas ao mesmo tempo a mulher que não tem sabedoria, que não tem juízo, ela destrói o lar. Ou seja, não destrói só a vida dela, destrói a vida dos filhos, destrói a vida do marido, destrói tudo que se tem. Né? O livro de Provérbios tem um canto que tem uma conclusão do capítulo 30, é bom depois você dar uma olhada. Onde tem lá o cântico louvor da mulher virtuosa, exaltando as qualidades da mulher sábia, que constrói o seu lar, que edifica o seu lar. O quinto provérbio de Salomão, ele nos diz que quem trabalha tem com que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Olha só que lição profunda. Provérbios 14, verso 23. Em tempos de políticas como esse que a gente tem vivido, né, a gente observa muitas pessoas conversando, debatendo, discutindo, e a realidade é que esse provérbio está dizendo é que pessoas que fazem isso vão terminar passando necessidade, porque estão criando expectativas em cima de homens, em cima de governantes, em cima de líderes. E na primeira parte do versículo do provérbio, ele fala que o caminho é outro, o caminho do trabalho. Quem trabalha tem com o que viver. As pessoas ficarem sempre discutindo e debatendo, conversando, esperando por algo, né? Só vai levar a penúria. Mas a pessoa que trabalha, que estuda, que se dedica, ela vai ter condições para viver. O sexto provérbio diz o seguinte: é melhor comer verdura na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde só existe ódio. Provérbios 15, verso 17. O valor do companheirismo, o valor da paz que só Deus pode ofertar, né? Período de fim de ano, período de festa, você observa muitas pessoas comemorando, fazendo churrasco, quando você pensa que não encosta a viatura do SAMU, encosta o camburão da polícia.
é discussão, é guerra, é briga, é violência. E então o provérbio nos aconselha: melhor você estar comendo verdura na companhia de quem você ama e você está vivendo em paz do que você está com abundância, mas vivendo em guerra. O sétimo provérbio de Salomão que nos faz pensar diz que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Acontece exatamente assim. Você observa isso muito acontecendo no futebol. Às vezes um time vem para entrar em campo já com a síndrome do já ganhou. E esse espírito de superioridade acaba ocasionando a queda. Do mesmo jeito ocorre na vida espiritual. Quando a pessoa pensa que é algo, começa a acreditar que tem, começa a acreditar que pode, esse é o segredo da sua queda. Assim aconteceu com Lúcifer no céu, e assim ele continua estimulando, instigando nas pessoas o mesmo espírito, né, de orgulho, de altivez, de presunção, de superioridade aos demais. Isso é um antecessor da queda, como está escrito aí no provérbio. O oitavo provérbio diz: quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo, com 100 chicotadas. Muito profundo também esse provérbio. Pessoa que realmente tem sabedoria, tem conhecimento de Deus, ela aprende com as palavras. Mas a pessoa que não tem a sabedoria de Deus, a pessoa que é mundana, a pessoa que é ímpia, ela apanha e não aprende, como está escrito aí, né? O sábio, ele com uma palavra, com uma repreensão, ele compreende ali a lição, e um ímpio com 100 chicotadas não aprende. Observe que lição profunda para a nossa vida. O nono provérbio diz: a alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Esse provérbio ele adverte sobre a doença psicossomática, né? A gente sempre precisa observar a nossa vida ao redor, sempre procurar as coisas positivas para exaltar essas coisas, focar nessas coisas. É uma frase que diz assim: tudo que a gente foca expande. Então, se a gente foca nas coisas tristes, as coisas vão expandir cada vez mais. Por mais difíceis que seja a nossa realidade, a gente sempre vai ter motivos para se alegrar, para agradecer a Deus. E quando a gente faz isso, a nossa saúde vai responder positivamente. É a lição desse provérbio. O 10º provérbio diz: até um tolo passa-se por sábio e inteligente se ficar calado. Mais uma vez aqui um princípio valioso. O princípio do silêncio, o princípio de escutar, de ouvir. No livro de Tiago também é dito que todo homem seja tardio para falar, pronto para ouvir e tardio para se irar. Quanto mais a gente fala, mais a gente erra. Quanto mais a gente escuta, mais a gente aprende, mais a gente pode tomar lições. O provérbio número 11 diz o seguinte: o homem pode herdar dos pais a casa e o dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Olha só que coisa interessante, né? A herança pode vir dos pais, casa, dinheiro, fartura, mas para você ter um casamento abençoado, uma família abençoada, você precisa da bênção de Deus. A gente observa muitas vezes que as pessoas entram para a relação matrimonial e só encontram problemas, e elas entram nesse problema exatamente porque não buscaram a orientação de Deus, não buscaram a direção de Deus, ignoraram a palavra de Deus, na grande maioria dos casos, é isso? O 12º provérbio diz: é melhor morar no fundo do quintal do que dentro da casa com uma mulher briguenta. Já pensou? Que coisa interessante. Existem coisas que acabam, que perturbam a paz na casa, na família. E uma das coisas é exatamente essa, né? A mulher muitas vezes tem as suas necessidades, tem as suas carências, tem as suas demandas, e muitas vezes pensa que para resolver a sua necessidade, as suas demandas, ela precisa estar o tempo todo cobrando do outro, o tempo todo reclamando e se queixando. E isso acaba criando um clima insuportável na casa, ao ponto que
Salomão aqui nos diz que é melhor morar no fundo do quintal do que dentro da casa com uma mulher nessas condições. 13º provérbio: quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Isso é uma realidade triste no nosso mundo. É uma realidade que acontecia também na cidade de Sodoma, no livro de Ezequiel, no capítulo 46, se eu não me engano, no verso 16, ele diz que a população de Sodoma vivia esbanjando na abundância, na fartura, na prosperidade, mas não se importava com os pobres e com os necessitados. O que aconteceu? Fogo e enxofre desceu do céu. Gritaram, mas não teve quem os socorresse. No tempo que a gente vive também continua existindo essa realidade. Pessoas gritando, pedindo ajuda, socorro. Pessoas que podem ajudar estão tapando os ouvidos. E aqui no provérbio está uma lição valiosa para nós. A gente venha dar ouvidos para ajudar os que necessitam. Quando a gente faz isso, nós também teremos a ajuda de Deus sobre nós. 14º provérbio: instrua a criança segundo o objetivo que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Provérbios 22, verso 6. O objetivo que se tem para as crianças é demonstrado não apenas pelo desejo dos pais, mas pelas ações, pelo exemplo que se vê. Por isso que o pai e a mãe precisam procurar exemplar os filhos com a sua conduta, aquilo que deseja para eles. E quando você instrui o filho dessa maneira, o que acontece? A criança aprende lições valiosas. Tem um exemplo na Bíblia da história de Moisés, que foi educado pela sua mãe Joquebede durante os primeiros anos, e ele passou a maior parte da sua vida no Egito, contemplando a grandiosidade daqueles templos, das pirâmides. No entanto, as impressões que ele aprendeu com a sua mãe foram tão fortes que sobrepujaram, né? Foram muito superiores a toda a filosofia do Egito. Ele se tornou um homem de Deus somente por causa daqueles poucos anos em que ele passou ali com a sua mãe, aprendendo as lições que vieram influenciar ele por toda a sua vida. Foi um grande estadista, um grande escritor da palavra de Deus. Ele escreveu diversos livros. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. O provérbio número 15, Salomão nos adverte: não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. Provérbios 23, verso 20. Puxa vida, a gente pensa que comer e beber não tem nada demais, né? Mas aqui ele mostra que a pessoa que come demais, que bebe demais, são pessoas que facilmente perdem o domínio de si. E são pessoas que são contra, que vivem na contramão da frugalidade, que é a simplicidade, que é o equilíbrio, que é o que Deus procura e nos recomenda na sua palavra. O 16º provérbio: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, desvie dele a sua ira. Os princípios da palavra de Deus nos dá exemplo de misericórdia, da mesma maneira que a gente deseja que Deus nos trate, como Jesus nos mostrou no Evangelho. Ele mostra que a gente deve tratar o próximo, lidar com o próximo da mesma maneira que a gente deseja que ele lide conosco, da mesma maneira que a gente deseja que Deus lide conosco. Não devemos nos alegrar quando vemos pessoas de quem não gostamos sofrerem. Pelo contrário, a gente deve orar por essas pessoas, a gente deve interceder por elas, se possível, orar. E isso só é possível por meio do Espírito Santo agindo em nossa vida. 17º provérbio: não vá a toda hora na casa do seu vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. Isso aqui é uma verdade, né? É um problema. A gente gosta de receber visita, gosta de visitar as pessoas, mas algumas pessoas extrapolam. Tem um vizinho mesmo aqui em casa mesmo que ele... eu ficava até com medo de sair na calçada, porque quando eu saía ele se encostava, pronto, aí me deu a senha da internet, me deu toda isso para ir ali, e me deu isso aqui, e tem café aí para tomar, e era um problema, rapaz, a gente acaba se irritando. A pessoa faz isso porque ela não tem essa lição, essa compreensão.
da palavra de Deus. Não vá toda hora na casa do seu inimigo, ele pode se cansar e ficar irritado com você. 18º provérbio. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. Olha só, essa é a realidade de muitas pessoas. Essa frase aqui, ela está descrevendo a atitude da preservação que a pessoa diz assim: não, eu não vou sair não, porque eu vou sofrer, eu vou suar, e as pessoas vão dizer não, é muito melhor ficar aqui e me economizar isso daí. Mas essa daí é a filosofia do preguiçoso, porque tudo que você for fazer, você vai ter que pagar um preço, e o preço da preguiça é o mais caro que existe. O 19º provérbio: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Já pensou? Aqui nesse provérbio, Salomão nos adverte sobre a necessidade de expressar o sentimento. Muitas vezes você fala pouco, né, que gosta de alguém, fala pouco que ama seu pai ou sua mãe, ou seu filho ou sua filha, seu esposo ou sua esposa. Aqui no livro de Provérbios, Salomão diz que é muito melhor você repreender francamente do que você amar alguém, mas não expressar. Aqui mostra a necessidade de falar, de expressar, principalmente coisas boas. As coisas ruins a gente procurar cada vez mais expressar menos, e as coisas boas expressar mais. Estamos chegando ao fim da nossa lista. O 20º provérbio diz: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Eu vi uma expressão parecida com essa, que falava assim que você só conhece realmente uma pessoa quando você come 1 quilo de sal com ela. Não como 1 quilo de sal de uma vez, né? Como 1 quilo de sal ao longo do tempo, das semanas, dos meses, dos anos. Você terminar aquele processo, você vai saber realmente com quem você está convivendo, com quem você está lidando. E isso aqui é o que o provérbio está dizendo, né? As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Os pais com os filhos, o marido com a esposa. Muitas vezes tem coisas que não dá certo, não entra em acordo. No entanto, ali a pessoa vai encarando e vendo a realidade. Muitas coisas daquelas que ela está passando ali são reflexos de coisas que ela fez. E é isso que significa esse verso, né? As pessoas vão aprendendo umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. O provérbio 21 diz: melhor é o longano do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aqui está a importância do domínio próprio, que é um das armas, né? um dos componentes da armadura de Deus. Lá em Efésios 6, o apóstolo Paulo nos fala sobre isso, né? O domínio próprio, dominar a si mesmo, a temperança, né? Dominar os desejos. Temos exemplos da Bíblia que eram pessoas que não tinham domínio. Por exemplo, Sansão era facilmente dominado pelas mulheres, né? E nós temos o exemplo bíblico de Jesus, que foi pressionado de todos os lados, né? Mas mostrou um domínio sobre-humano, um domínio que só mesmo a graça de Deus é que pode nos dar. Principalmente quando ele estava na cruz, ali suportando tudo por nós. 22º provérbio: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. A gente gosta de elogios, né? A gente precisa saber de onde está vindo esses elogios. A palavra de Deus também tem um verso que diz: ai de vós, quando os homens vos elogiaram, vos exaltaram, porque assim fizeram os vossos pais com os falsos profetas. E felizes sois quando vos injuriarem. Tem um versículo que diz assim, né? Que vos perseguirem, disser todo tipo de coisa contra vós, por amor de mim, porque assim fizeram os antigos com os profetas verdadeiros. A gente gosta de elogio, né? A gente gosta de ouvir coisas boas, mas esse provérbio aqui está nos advertindo para estar atento a isso. E o último provérbio diz: não adianta nada você saber encantar cobras se deixar aqui uma delas de mim. Aqui nós concluímos a lista com os 23 provérbios de Salomão que nos fazem pensar. O que você achou dessa lista? O que você achou dessa meditação? Estaremos sempre colocando materiais como esse aqui no canal.
para abençoar a sua vida, assim como Deus tem abençoado a nossa. Já peço para você curtir o vídeo, se você gostou, compartilhar, se inscrever, comentar e também acompanhar esse vídeo novo aí que a gente coloca aí sempre nas recomendações aqui do canal. E você pode já aí, ó, assistir esse vídeo de indicação que nós colocamos aqui. Se você tiver alguma dica, alguma recomendação de conteúdo, pode colocar aí nos comentários, né? E nós estaremos postando aqui no canal assim que possível.